Agora, eu queria que você também abordasse a questão dos hormônios, isso aí. Já temos perguntas aqui de hormônios, porque às vezes a pessoa, vou levantar, mas está desregulada, aí a importância desses exames. Então, aproveitando, quais exames de hormônios para você poder ter aquele fôlego de vida, né, que o hormônio te fornece. Eu cito todos eles no livro, porque é muita coisa para falar aqui, eu posso esquecer dos principais. Então, seria legal vocês baixarem e olhar lá. Mas o nome exames complementares passa uma ideia de que eles são um complemento opcional para de vez em quando. Não, gente. Eu acredito que todo mundo precisaria a cada ano, ou pelo menos a cada 2 anos, fazer um check-up com exames minimamente mais completos, porque muita coisa pode passar batida que está dentro de você acontecendo nos bastidores por uma impressão de saúde, tá? Então, teve até um convênio recentemente, Betete, que está mandando uma cartinha para os beneficiários, indevida, na minha opinião, está enfrentando já várias reclamações, que ele colocou nessa cartinha o seguinte: sabemos que a medicina é praticada através de exame físico e anamnese. Não, você vai me desculpar. A medicina é praticada com exame físico, quando necessário, anamnese sempre, que é ouvir o paciente, e exames complementares. Fundamental, tem coisa que você não vai ver na anamnese, sabe? Mas não sei se o pessoal está querendo gastar menos dinheiro. Enfim, alguns exames que são importantes. O hemograma completo acaba sendo um dos mais importantes. Ureia, creatinina, ácido úrico, para ver os rins. TGO, TGP, gama-GT, fundamentais. Os inflamatórios, PCR, ferritina, fibrinogênio, homocisteína, muito importantes. Dá uma olhada no pâncreas, amilase, lipase. Dá uma olhada nos minerais, sódio, cloro, cromo, potássio, cálcio, magnésio, bem mais do que os minerais que pedem por aí, mesmo sabendo que sangue não é o melhor lugar para dosá-los. Os exames urinários também são bons de minerais e de proteínas e algumas coisas para você avaliar o que está saindo. O coprológico funcional, para dar uma olhada nas fezes, por mais que ele não seja tão bem executado por muitos laboratórios por aí. E, sem dúvida alguma, os exames hormonais. Por quê? Betete, eu me arrisco a te dizer que, acima dos 30 anos de idade, é muito difícil receber uma pessoa no consultório que não tenha pelo menos 2 carências hormonais. Só que a maioria dos colegas médicos, Betete, parece que acha que as pessoas são tireoides ambulantes. Ou seja, pede uns exames, 10, 20 exames bem básicos, de tireoide só pede TSH, que não é um exame de tireoide, é um exame de hipófise, pede T4 ou T4 livre, não pede o T3, e não dosa. Cadê o cortisol? Cadê o DEA? Cadê a serotonina, neurotransmissor? Cadê a testosterona? Cadê a progesterona? O estradiol, sabe? Então, fica complicado de você ter uma avaliação, o hormônio de crescimento, fica complicado de você ter uma avaliação de uma população que, as mulheres, por exemplo, usando anticoncepcionais, elas vão ter desordens hormonais desde os primeiros meses de uso de anticoncepcionais. Isso precisa de atenção, senão na mulher bem nova já traz sintomas. A mulher, quando entra no climatério, que pode ser até 10 anos antes de parar de menstruar, ela já está desenvolvendo quedas hormonais. Será que elas estão causando ou agravando sintomas? Então tem que dosar. Para nós homens e para as mulheres, é estressado, as quedas hormonais podem começar muito antes. E assim, os hormônios estarem dentro do aceitável não significa que eles estão dentro do ideal, que é um intervalo muito menor, tá? E com níveis um pouco mais altos quando é algo positivo. Então, gente, você ter exames dentro do aceitável para hormônios é bem diferente de você tê-los nos níveis ideais. E uma saúde aceitável é diferente de uma saúde ideal, mas ela vai depender do equilíbrio dos hormônios, que para a maioria das pessoas não é avaliado, Betete. Foi bom você ter puxado esse tema. Bom, você tem um carro e tem gasolina ali 1/4 na reserva. Tudo bem, você tem gasolina, você tem o combustível, mas qual que é o ideal? Qual que é a melhor situação? O tanque está cheio, né? E aí eu quero pegar 2 exemplos, doutor Ícaro. A famosa testosterona, que não é um hormônio exclusivamente masculino. Eu queria que você desse exemplos, né, até da sua realidade aí, dos pacientes que chegam, lógico, respeitando a privacidade. Qual que é a média que tem chegado aí no seu dia a dia? E como que você vê aí na questão do hormônio, tanto para o homem como para a mulher, o que seria
o ideal, e não aquele que a pessoa chega ali no laboratório, dá uma olhadinha, está dentro do normal, está tudo ótimo. Excelente pergunta. Primeiro que Deus não é burro, nem sádico e não joga dados. Então, o que acontece? Se a mulher tem testosterona dentro do organismo dela, é porque a testosterona é importante. Não em níveis tão altos quanto do homem, mas é fundamental. E se o homem tem progesterona dentro do organismo dele, até estradiol, é porque também é importante para ele, só que em níveis menores. Então, essa história que às vezes chegam pacientes aqui no consultório dizendo que, mulheres, né, que a ginecologista falou que testosterona é hormônio de homem, não se importa com isso não. E homens que vão no urologista e falam progesterona é hormônio de mulher, sendo que John Lee, na década de 70, já mostrou dezenas de aplicações da progesterona para homens, tá? O que chega muito no meu consultório é, a gente tem 3 testosteronas para avaliar, a total, a livre e a biodisponível. A mais importante é a biodisponível. Quando o laboratório não fornece, o que é raro, a gente olha a livre. Então, o ideal não é olhar só a total, não, é a biodisponível, que é aquela parte da total que está disponível para a pessoa realmente ter o uso no corpo. Se o laboratório fala que a biodisponível tem que estar entre 3 e 20, essa biodisponível deveria estar fácil de 11 para cima. Só que muitas vezes, quando o colega, coincidentemente, sei lá por qual motivo, pede testosterona, essa mulher chega lá com a testosterona, não, a minha deu 4. Como está dentro do intervalo, ele me falou que está tudo bem. Não está tudo bem. Você tem que pegar no mínimo ali da média para cima. Sabe, se você dividir em 4 quartis, é melhor estar ali no terceiro, sabe? E melhor ainda no 4º quartil. Então, trocando em miúdos, se o laboratório fala que para a mulher seria a biodisponível entre 3 e 20, o ideal seria estar acima de 11, em torno de 13, 15, também não acima do 20, entendeu? Mas nesse percentual. E a maioria das mulheres que chega aqui, chega com a testosterona mais baixa, mas chega dentro do aceitável. E é claro que você não vai olhar só o exame, você vai olhar o caso clínico. E a maioria chega com cansaço, libido baixa, dificuldade de ganho de massa muscular, não recupera bem pós-treino, dificuldade de performance cerebral, taquicardias. E quando você vai ver, junto a bons hábitos de vida, você repõe um pouquinho de testosterona e a mulher ressurge. Porque às vezes é o anticoncepcional, é o excesso de estresse, é o fato de estar no climatério. Então, Betete, a testosterona para mulheres e um pouquinho de progesterona para homens são tabus que, graças a Deus, estão caindo lentamente, mas estão caindo e ajudam muitas pessoas. E a maioria da audiência, com certeza, nunca nem dosou esses aí para ver, né? Agora, e do homem? A testosterona no homem está baixa? Sim. Você tem estatística aí, lógico que você tem centenas, milhares de pacientes que já passaram por você aí. Me fala um pouquinho da testosterona no homem. Vamos supor que o laboratório fale que a biodisponível, lembre-se, eu não foco na total. A gente olha ela, mas a mais importante é a biodisponível, que o laboratório dá lá no resultado, tá? Se o laboratório fala que para o homem teria que estar entre 30 e 200, ora, Betete, essa testosterona biodisponível tem que estar ali em 110, um pouco acima. Nada impede que a pessoa tenha uma biodisponível um pouco mais baixa que essa média e ela não tenha queixa nenhuma. Eu só não vejo isso no consultório com frequência. Eu vejo o paciente que chega abaixo da média, ele com sintomas, que é claro que eu não estou dizendo que testosterona resolve tudo, mas para o homem, principalmente que chega com obesidade ou gordura abdominal aumentada, dificuldade de ganho de massa muscular, de problema de manter a ereção, de iniciar a ereção, sabe? Ou até de ejaculação precoce, problemas relacionados à performance cerebral, desinteresse pela vida, depressão. Aliás, depressão e ansiedade são muito comuns por carência de testosterona e progesterona. Então, você bate o caso clínico com uma testosterona biodisponível abaixo da média, muitas vezes, ou você vai estimular a produção de testosterona, tem substâncias para isso, certo? Inclusive o exercício ajuda para isso também, bons hábitos de vida ajudam a equilibrar os hormônios quando possível, e muitas vezes você repõe doses pequenas de testosterona e o efeito é muito gratificante, Betete. Você tocou num assunto importantíssimo aí, né?
acabamos de aprender aqui que esses hormônios em uma dosagem ideal, de repente aquela depressão que você está reclamando meses ou até mesmo ano e tomando até a tarja preta, é por um desequilíbrio hormonal. Isso acontece muito, doutor Ícaro? Muito, muito. A maioria dos pacientes que eu recebo no consultório, tudo devidamente documentado, é de pessoas que já cansaram, maioria esmagadora, já cansaram de tomar remédios para algum sintoma ou doença, não obter uma melhora significativa, já terem até trocado de dose ou aumentado, trocado de remédio ou aumentado a dose, colhido mais efeitos colaterais com isso, e a pessoa viu algum vídeo ou assistiu o canal do Betete, companhia, e falou, olha, eu vi que tem alternativas naturais, deixa eu dar uma olhada. E muitas vezes descobrem esses 4 fatores. Hábitos de vida ruins, que é sempre o principal, está bem lá no livro. Falta de algumas substâncias por conta de uma alimentação ruim ou da falta de uma suplementação. Desordens em neurotransmissores e hormônios. E excesso de inflamação, intoxicação e parasitas. Quando você vê esses 4 pilares, começando pelos hábitos de vida, muitas pessoas melhoram, até de quadros psiquiátricos, muitas vezes até largam os remédios e vivem bem, porque, na verdade, estavam num estado de funcionamento inadequado, e não numa necessidade de remédio.